fim de semana que antecede o Natal, marcado por tragédias em Teófilo, 41 pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta que transportava granito e um carro de passeio. O motorista da carreta está foragido, está com a CNH suspensa desde 2022, estava dirigindo um bitrem com um granito lá de não sei quantas mil toneladas. Em Gramado, 10 pessoas da mesma família morreram na queda de um helicóptero, 10 da mesma família. No Tocantins, 6 pessoas desaparecidas após a queda de uma ponte que liga o estado do Maranhão ao Tocantins, né? 2 mortes estão confirmadas. É até difícil de saber, né, Eduardo, de qualificar qual que é a pior tragédia, a mais impactante. Tem o número de mortos em Teófilo, 41, mas tem esse caso de Gramado lá que são 2 famílias totalmente dizimadas. Ainda tem um caso de São Paulo com chuva, com 6 mortes. Bom dia para você, que a gente tenha melhores dias nessa semana. Bom dia para todo mundo, boa segunda, boa semana. Eu vou deixar de lado o caso de Gramado, lembrando apenas o que eu peço a Deus para me lembrar todo dia de manhã. Nós somos um grão de areia, a vida é um sopro, então nada de arrogância, nada de humilhação para os outros, discriminação, racismo, porque a gente não vale nada. No auge da vida, com a família toda reunida, morre todo mundo junto. Bom, agora nos casos de Tocantins e Teófilo Otoni, está reescrita a tragédia de todo dia, a tragédia maior. Só tem uma coisa que a gente não pode evitar, mas tem que estar preparado para, que é o tempo, que nessa época do ano é muito chuvoso e adverso. Agora o resto é pura irresponsabilidade. Você viu agora o João dando uma nota aqui que o viaduto São Francisco está com uma trinca? Eu, quando vim de Belo Horizonte, fui morar ali às margens do viaduto São Francisco. Então eu vi meus amigos serem retirados às pressas, recebendo o que o governo quis dar 50, 60 anos atrás para renovar o anel. E ele está aquela esculhambação. No entorno do viaduto, por exemplo, deixaram ocupar, favelizar, em cima de um gasoduto. É o negócio mais irresponsável do mundo. Você lembra que tem o quê? Uns 3 anos fizeram uma reforma em parte do viaduto? Nem tô lembrado. Eduardo. Fizeram no sentido... Nem tô lembrado que é tanta pouca coisa que faz lá. Fizeram no sentido Cristiano Machado. Na época eu reclamei, falei, gente, não gasta dinheiro não. Duplica o viaduto de uma vez, que é um dos estrangulados desse anel. Fizeram uma meia boca, agora é do outro lado. Lembrando que tem aquela passarela que foi construída provisoriamente de madeira 13 anos atrás, está lá derrubando os outros. Quer dizer, irresponsabilidade absoluta. Esse DENIT que sucede o DNR, se você juntar os dois, eu estou falando do tempo que eu acompanho, né? 40 anos do século passado e mais 24 desse ano. Uma série de irresponsáveis, de criminosos dirigindo, roubando e não resolvendo. Incompetentes, omissos, indiferentes. Liga para a assessoria do DENIT agora para perguntar sobre viaduto. Eles estão de folga. Segunda-feira eles vão responder. Então, acidente de Teófilo Otoni, gente, vamos pensar, uma pedra de granito, ela não sai da carroceria de um caminhão com uma simples freada. Ela é muito pesada. Primeiro que tem que estar amarrada, mas ela é muito pesada. O irresponsável que já teve a carteira cassada por uma autuação na lei seca, estava de fogo, vem de lá com um bitrem desse, não se sabe a dinâmica, quem estava na contramão, por que aconteceu, mas certo é que no que ele bate no ônibus, aquela pedra se desprende e incendeu. Ô Eduardo, hoje pela manhã, os 3 componentes daquele veículo que enfiou debaixo da carreira depois, um deles falou hoje, mas era o motorista daquele carro. Ele falou o seguinte, que ele vinha atrás do ônibus e que o ônibus estourou o pneu de trás, que o ônibus inclusive subiu e entrou na contramão. Essa já era uma possibilidade aventada. E aí eu fiquei chocada com isso, porque eu falei assim, eles estão atrás desse motorista da carreta, mas quem garante que ele não morreu? Porque a boleia da carreta sumiu, ela explodiu junto. E não foi só o motorista, os outros 2 integrantes do carro disseram a mesma coisa. A mesma coisa, o ônibus estourou e ele ficou desestabilizado na pista. E talvez o motorista da carreta tenha fugido, não porque tenha provocado o acidente, mas talvez estivesse embriagado, já que ele tem passagem por isso. Ou então apavorado, porque não é pra menos. Imagina que aquele monte de gente queimando viva. Explodindo, exato. Agora, pra fechar, né, Eustáquio? Eu falei de uma mentira, que é o DENIT. E vou falar de outra mentira escabrosa, que é a Polícia Rodoviária Federal. Toda vez que eu falo isso, o assessor lá fica bravo comigo, eu não estou falando mal dos patrulheiros, eles não têm culpa. Eu estou falando mal de uma polícia que não existe, porque pelo número de policiais que tem para cuidar de Minas Gerais, faz de conta. A pedra, o granito pode até não ter caído da carreta, mas já há confirmação de que estava com excesso de peso. Aquela pedra não poderia estar sendo transportada ali, porque na nota fiscal está um peso e a pedra está com outro peso. Dessa época, durante aquela mentirinha, se reúne a imprensa, se nós estamos atentos. É Polícia Rodoviária Federal, Militar Rodoviária, todos.
Mentira, ninguém fiscaliza nada. E por isso esses acidentes acontecem. Para fechar, eu quero pedir ao Papai do Céu que dê muita paciência e muita saúde para os familiares dos mortos. Porque você pensar que seu filhinho de 3 anos morreu queimado de madrugada, gritando socorro, socorro. Não, isso dá para pensar. Ô Edilene, além disso que o Eduardo falou em relação à fiscalização, radares foram retirados da BR-116 meses atrás, justamente naquele ponto ali. E eu não consigo... porque o contrato terminou, o contrato de administração do radar e não foi renovado. Ô, gente, você sabe que o contrato de administração do radar vai vencer dia 23 de dezembro, você tem que tentar já renovar com antecedência para o dia 24 já ter o radar novo. Pois é, Eustáquio, e no fim das contas a pergunta que fica é quem vai ser responsabilizado por isso. Essa é uma rodovia que não é concessionada, inclusive na semana passada nós trouxemos aqui a informação em primeira mão, a rota das Gerais, que é a BR-116 e a BR-251, cortam todo o norte de Minas, incluindo esse trecho em Teófilo Otoni, vai ser concessionada em dezembro do ano que vem. Na semana passada, a NTT divulgou um edital que é aquele para consulta, a realização de 3 consultas públicas até o mês de fevereiro. Em julho será lançado o edital e a expectativa é que o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo ocorra em dezembro. Quais são as melhorias que serão feitas nesse trecho? Duplicação, porque lá é um trecho de pista simples, pista de escape, terceira via, tudo isso torna a rodovia mais segura. Talvez esse acidente não pudesse ter sido evitado com uma via duplicada, mas certamente se o motorista tiver um lapso, que ele puder tiver para onde sair, que não para contramão, aquilo evita que o acidente seja um pouco mais grave, ou seja, isso torna a rodovia mais segura. Também agiliza o socorro, porque essas concessionárias novas colocam câmeras de detecção de acidente, então não precisa de alguém ligar avisando que teve um acidente. Aquilo é praticamente automático, então aumenta muito a segurança das rodovias. Esse governo agora tem feito um pacote recorde de concessão das rodovias em Minas Gerais, inclusive é um dado, eu tinha conversado há pouco com o Guilherme Tel Sampaio, que vai ser o novo presidente da NTT, hoje é diretor, ele é mineiro, participou ativamente da concessão das BR-040, 381, algumas em andamento, e segundo ele, em 4 meses de concessão da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, o número de acidentes já reduziu 40%. Porque antes das obras começam também os serviços de aumentar a segurança na via. Então as concessões são importantes, não é responsabilidade de governos cuidar de rodovias, precisa ser concessionado e hoje acontece, pasme, um absurdo. Quem imagina o PT de 20, 30 anos atrás batendo recorde em concessão em privatização de rodovia, ou seja, até aqueles que estavam ideologicamente mobilizados sabem que isso é o mais seguro para o país, então tem que concessionar. Pedágio é caro? Tem que ter um preço um pouco mais justo. Mas é uma garantia de um pouco mais de segurança para nós. Ô Silvana Lobo, eu recebi uma mensagem aqui do Marcelo de Souza Silva, que é presidente da CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, lembrando uma questão também. E responsável também foi quem contratou o motorista da carreta com carteira suspensa, seja uma transportadora ou seja quem era dono daquela pedra de granito que estava indo do Ceará para o Rio de Janeiro. E aí, carregam 200 mil toneladas para mim, mas cadê sua carteira, legalização, tudo em dia? E outra coisa, né, Eustáquio? Bom dia para todos, bom dia para a bancada. A outra coisa que a gente precisa lembrar muito é que os fretes que são pagos, principalmente nessa transposição dessas pedras, isso é um negócio perigoso. Eu tenho pavor de ficar, quando eu tô na estrada, perto desses caminhões desse tamanho. Porque tudo pode acontecer. E uma virada, uma caída de uma pedra dessa, em cima de você, na frente, é uma tragédia muito grande. E isso eu sempre perguntei, o Eduardo falou muito bem, aqui é um show de irresponsabilidades. Primeira irresponsabilidade, uma via daquela, com a quantidade de veículo que tem, e até hoje ela está do mesmo jeito, e a gente fala, não adianta falar, e está desse jeito desde que ela existe. Outra situação, o motorista que vinha atrás, ele disse que o motorista do ônibus estava chovendo, que o motorista do ônibus tinha acabado de ultrapassá-lo numa velocidade interessante. Então, você carregando 40 e tantas pessoas vindas, sei lá, do Rio de Janeiro, São Paulo, para ir para Bahia, véspera de Natal, chuva numa rodovia dessa, de pista única, de madrugada, é um negócio que a gente não espera que aconteça. Mas quando eu já voltei de São Paulo de ônibus algumas vezes, a gente fica horrorizado, porque a turma enfia o pé mesmo, e vamos que vamos, tá? Com horário de chegada, etc. A outra coisa que eu fico horrorizado é isso que você acabou de falar. Todo mundo tá falando do motorista, óbvio. O dono do frete e quem mandou fazer isso. E o dono da carreta, o motorista era o dono da carreta? Porque geralmente costuma não ser. Qual era a experiência que ele tinha? Como é que essa carga foi alocada lá em cima? Responsabilidades. Eu não estou tirando responsabilidade de ninguém e o dele já tem uma responsabilidade muito grande, que é pilotar sem carteira.
A outra coisa, como é que pode o poder público me toma uma carteira e ele não consegue verificar que eu estou por aí, continuo por 2 anos. Olha bem, se isso é no mês seguinte, vai lá, mas é óbvio que nesses 2 anos ele fez isso, ele não deixou de dirigir nesses 2 anos, se é que ele não tem uma segunda via da carteira. Que às vezes ele conseguiu tirar a segunda via e tá com ela no bolso, nós não estamos sabendo. Alguém, Silvana, vai dizer o seguinte, mas o Brasil tem 8 milhões quadrados, tem não sei o que e tal, é difícil estar em todo então lugar. Então não toma a carteira do cara. O que eu pergunto é o seguinte, eu queria que os caras que estão ouvindo, olha a expressão que eu usei, desculpem, retificando, eu queria que os amados ouvintes que nos prestigiam nesse momento me dissessem uma coisa. Se alguém foi daqui para Brasília, se alguém foi daqui para Porto Alegre, alguém agora no jogo do Cruzeiro e Assunção do Atlético em Buenos Aires, foi parado por um patrulheiro no caminho para ver como é que está a documentação. Então, é faz de conta. Edilene, e outra coisa também, ontem eu fiquei mais absurdada, foi com a ponte caindo lá, ué. Eu comecei... Isso eu fiquei vendo aqui, eu falei assim, mentira que eu não tô acreditando. Não, aí vieram mais 2 notícias. Tinha um vereador filmando na hora em que o trem caiu e um no dia anterior. Sim. O do dia anterior, depois vão falar que a gente não avisou. Eu tô avisando, não tinha 24 horas. Eu falei, gente. Pelo menos eles fiscalizaram. Essa responsabilidade não tem jeito, ela é do Estado. Eu quero saber o que é que o Estado vai fazer. Não, quando fui falar em Tocantins, eu vim pro viaduto São Francisco e acabei não completando. Exatamente isso. O cara falou, vai cair, caiu. Então é o seguinte, mesma coisa o viaduto São Francisco, essas obras de arte. O saudoso Gil César Moreira de Abreu, que construiu o Mineirão e foi um cara que marcou época nessa cidade, nesse estado, falava sempre, Eustáquio, uma ponte, assim como uma árvore, é que nem a gente. Vai ficando velho e precisa de retoque, amigo. Eduardo, aqui, a única coisa que eu me lembro é o inútil. A gente somos inúteis. A gente constrói viaduto aqui, caiu na cabeça de uma motorista ficou até hoje, do motorista de ônibus. Ninguém na cadeia. Não, nem na cadeia, nem pagou nada e tá tudo certo. Como é que a gente constrói ponte que cai na cabeça dos outros, gente? Não existe isso, não. Não devolveram o dinheiro, mas o pior de tudo é que sem um restaurante, sem um viaduto lá tá ótimo pra passar. Não fazia falta nenhuma.